Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar comentando alguns aspectos sobre testes de hipóteses paramétricos e testes de hipóteses não paramétricos, também conhecidos como testes de hipóteses livres de distribuição. E também vou estar comentando sobre níveis intervalar, racional, ordinal e nominal, as variáveis. Bom, a inferência estatística, ela corresponde ao cálculo de intervalo de confiança e predominantemente ao uso dos chamados testes de hipóteses ou análise de correlação, ou entre duas variáveis ou entre n variáveis. E essas variáveis têm diferentes níveis de, vamos dizer assim, refinamento de dados, de informações, quantidade de informações embutidos. Nós temos, por exemplo, variáveis que correspondem ao nível intervalar. Essas variáveis são aquelas bastante usuais no mundo físico, são as medidas de dimensão, medidas de tempo, medidas de peso, medidas de estatura, medidas de distância. O que caracteriza o nível intervalar é que, a título mais de ilustração, sabemos que a distância entre o número 7 e o número 8 é igual à distância entre o número 8 e o número 9, a distância ou a diferença entre 10 quilos e 15 quilos é a mesma diferença entre 30 quilos e 25 quilos, assim por diante. Esse aspecto de intervalos também aparece no nível racional. Só que no nível racional, nós temos um valor zero, o que às vezes não ocorre no nível intervalar. Então, por exemplo, é mais fácil mostrar a diferença entre o nível racional e o nível intervalar quando tratamos de medidas de temperatura. Se trabalharmos com a temperatura em escala Kelvin, nós temos o zero absoluto. E aí nós temos uma variável em nível racional, ou também conhecida como nível proporcional. Ao trabalharmos com o nível racional, temperatura, por exemplo, em Kelvin, podemos dizer que a temperatura de 20 graus tem o dobro do calor da temperatura de 10 graus. Mas nós não podemos dizer a mesma coisa quando trabalhamos com a temperatura em escala Celsius ou em escala Fahrenheit, onde o zero ali é um zero não absoluto, é um zero arbitrado. Então, nós não podemos dizer em escala Celsius, por exemplo, que 20 graus Celsius tem o dobro do calor de 10 graus Celsius. Ok? Mas nós podemos dizer que as ferramentas estatísticas aplicáveis para o nível racional e o nível intervalar são as mesmas. As diferenças maiores ocorrem quando não temos variáveis nesses dois níveis, são os dois níveis mais ricos de informação, e temos variáveis com um nível de informação, uma riqueza de informação um pouco menor, como o nível ordinal e o nível nominal. Uma variável em nível ordinal poderia ser, por exemplo, quando numa avaliação das notas de uma turma, ao invés de darmos notas de 0 a 10, damos classificações como A, B, C, D ou E. Nós não podemos dizer que existe uma diferença entre A e B que seja idêntica à diferença entre B e C e assim por diante. Então, nós não temos essa capacidade de comparar intervalos. Okay? As variáveis em nível ordinal se aplicam, por exemplo, bastante quando utilizamos a chamada escala de Likert. A escala de Likert, por exemplo, tem aqui uma figurinha que é bastante popular em
por exemplo, em lojas de conveniência, onde você, ao sair da loja, é convidado a dar uma classificação do seu grau de satisfação ou insatisfação. Então, aqui, por exemplo, temos um grau de satisfação decrescente, da esquerda para a direita, mas nós não podemos aqui tratar como diferenças em intervalos idênticos. Então, nós não podemos dizer que existe uma diferença entre o 1 e o 3 que seja idêntica à diferença entre o 5 e o 7 e assim por diante. Okay? De qualquer forma, a variável em nível ordinal tem um grau de riqueza maior do que uma variável em nível nominal. Uma variável em nível nominal, por exemplo, o cliente simplesmente seria convidado a dizer se ficou satisfeito ou não ficou satisfeito. Ok? Bom, essas variáveis têm diferentes graus de riqueza, mas também elas exigem diferentes ferramentas estatísticas. Ferramentas estatísticas mais ricas são exigidas por variáveis em nível intervalar e nível racional. Quando trabalhamos com variáveis em nível ordinal e nível nominal, podemos utilizar ferramentas estatísticas menos exigentes. São as chamadas ferramentas estatísticas livres de distribuição. Então, por exemplo, quando realizamos um teste hipóteses ou quando avaliamos a correlação entre variáveis em nível ordinal, nós não precisamos garantir que as variáveis tenham determinado comportamento, como, por exemplo, o comportamento de distribuição normal. O mesmo ocorre quando trabalhamos com teste hipóteses para variáveis em nível nominal. Podemos aplicar testes classificados como livres de distribuição, o testes não paramétricos. Bom, esse arquivo aqui, ele ilustra situações de comparação entre duas amostras construídas de forma aleatória, mas independente, uma amostra independente da outra. Então, a primeira aba aqui, casos ou exemplos de teste hipóteses aplicáveis à comparação de duas amostras independentes quando nossas variáveis têm níveis intervalares, ou a nossa variável, melhor dizendo, tem nível intervalar. Então, por exemplo, uma ilustração aqui, quando eu tenho a necessidade de comparar duas turmas com relação às idades. Então, aqui estou ilustrando simbolicamente o que teria sido a coleta de dados de idades da turma 1 e da turma 2. A idade é uma variável em nível intervalar. A distância entre 25 anos e 20 anos é a mesma distância entre 35 e 30 e assim por diante. Ok? Bom, eu posso aplicar sobre a variável em nível intervalar um teste classificado como paramétrico, um teste T para duas amostras, que exige que as duas populações onde foram coletadas essas duas amostras, essas duas populações tenham um comportamento aproximado de distribuição normal. Okay? Então é classificado por isso como um teste paramétrico. Então eu tenho duas perguntas possíveis, dentre diversas. A idade média é a mesma entre as duas turmas? Ou a idade média da turma 1 é superior à idade média da turma 2? Então aqui tem um teste que eu posso denominar como um teste bicaudal. E aqui embaixo um teste pode ser denominado classificado como unicaudal. E a expressão superior, inferior, maior do que, menor do que, assim por diante. Mas além do teste paramétrico, o teste T para duas amostras, eu posso utilizar dois testes livres de distribuição ou testes não paramétricos. Os mais populares são esses dois aqui, teste da soma dos postos de Wilcoxon e o teste Mann-Whitney. Esses dois testes são menos robustos do que o teste paramétrico, mas em contrapartida não exigem que nós tenhamos que garantir que as duas populações tenham uma variável que se comporte conforme a distribuição normal. Então, se nós não tivermos condições de previamente garantir que as idades se comportam nas turmas conforme a distribuição normal,
o recomendável é partirmos para um teste de hipótese classificado como teste livre de distribuição. Ok? Então, para vocês realizarem um teste T para 2 amostras, vocês vão ter que garantir algo que não necessitarão garantir se aplicarem um teste não paramétrico, um teste livre de distribuição. Ok? O teste paramétrico é normalmente um teste mais robusto, ele tem maior capacidade de identificar diferenças significativas. Mas, de qualquer forma, há uma aplicabilidade bastante aceitável no ambiente estatístico quando utilizamos os testes não paramétricos. Bom, a aba seguinte envolve exemplos ou um exemplo para variáveis em nível ordinal. Então, eu tenho aqui 2 equipes e quero comparar as escolaridades dessas 2 equipes. E a escolaridade está sendo colocada aqui como uma variável em nível ordinal, onde essa escolaridade vai aumentando do analfabetismo até o doutorado, nós podemos ter até o caso PhD. Então, é uma variável não em nível intervalar, mas variável em nível ordinal. Eu tenho uma ordem crescente, de analfabeto para doutorado, ou decrescente, de doutorado para analfabeto. E eu não posso dizer que a diferença, a distância entre o analfabeto e o primeiro grau é a mesma distância entre o primeiro grau e o segundo grau, e assim por diante. Então, não tenho aqui condições de montar intervalos. Ok? Comparar intervalos. Bom, então, eu tenho, por exemplo, 1 ou 2 perguntas que poderiam ser aplicadas a esse caso. Existe uma diferença entre as 2 turmas, as 2 equipes, em termos de escolaridade? Aqui seria um teste hipótese bicaudal. Ou a turma 2 tem uma escolaridade superior, um teste unicaudal. Ok? Bom, como essa variável ela tem um nível ordinal e não posso mais aplicar um teste paramétrico. Um teste paramétrico para médias exige que o parâmetro populacional tenha um comportamento aproximado de distribuição normal. Então, o que me sobra é a realização de testes não paramétricos. E para esses tipos de problema, eu posso utilizar o teste da soma dos postos de Wilcoxon, de novo, o teste Mann-Whitney, e agora eu posso aplicar também o chamado teste da mediana. Observem que esses testes Mann-Whitney e teste da soma de postos de Wilcoxon, eles são não paramétricos, eu posso aplicar sobre variáveis em nível ordinal, assim como eu posso aplicar sobre variáveis que têm maior riqueza de dados, como as variáveis em nível intervalar. O que eu não posso fazer é aplicar, por exemplo, o que eu não posso fazer é aplicar testes paramétricos sobre variáveis com menor riqueza de dados, como as variáveis em nível ordinal e nominal. Ok? Então, o teste da soma dos postos de Wilcoxon, que é um teste livre de distribuição, um teste não paramétrico, pode ser aplicado sobre variáveis em nível intervalar e nível ordinal. E o mesmo com relação ao teste Mann-Whitney. Ok? Bom, na verdade, até eu poderia aplicar o teste da mediana, o teste não paramétrico, para variáveis em nível intervalar, ok? Bom, eu poderia ilustrar um caso, uma situação em que, ao invés de estar comparando as escolaridades, eu poderia estar comparando o grau de satisfação da clientela de 2 lojas de uma mesma rede e assim por diante, ok? Seria a chamada aplicação da escala de Likert, a grau de satisfação. Bom, o terceiro caso aqui é a terceira aba para variáveis em nível nominal. Bom, uma variável em nível nominal também corresponde a uma variável categórica, esqueci de mencionar a expressão variável categórica. Aqui eu tenho uma variável categórica onde eu tenho N categorias. Eu tenho a categoria analfabeto, a categoria primeiro grau, etc. E as categorias estão colocadas em uma determinada graduação.
ascendente ou descendente. Por isso eu tenho aqui uma variável em nível ordinal. A variável em nível nominal também é uma variável categórica, mas onde as categorias não estão sendo colocadas em uma ordem crescente ou decrescente. Então, por exemplo, eu posso ter uma pesquisa onde eu quero comparar duas turmas com relação ao status, aprovado ou reprovado. E então eu poderia ter essas duas perguntas. A proporção de aprovados é maior na turma 2? Ou a proporção de aprovados é a mesma nas duas turmas? Bom, eu posso aplicar também o teste Z, que é um teste paramétrico, mas em determinadas condições. Que condições são essas? Quando eu tenho uma variável categórica, vamos dizer assim, esqueci até a expressão, uma variável categórica onde só tem duas categorias, ou seja, dicotômica, encontrei agora o termo. Então, uma variável categórica dicotômica, então eu tenho ou aprovado ou reprovado, então o aluno ou é aprovado ou é reprovável. Então, uma variável categórica dicotômica, quando ela tem um comportamento que se aproxima da distribuição normal, eu posso aplicar o teste paramétrico, o teste Z. Quando eu não tenho certeza dessa aproximação da distribuição normal, eu posso aplicar um teste não paramétrico, um teste livre de distribuição, como o teste quadrado ou o teste de Fisher. Ok? Eu poderia aplicar o teste quadrado, por exemplo, poderia ter uma situação onde essa variável em nível nominal tivesse 3 categorias. Eu poderia ter, além da categoria aprovado e da categoria reprovado, eu poderia ter a categoria segunda época, alguma coisa assim. Ok? Então, a variável em nível nominal tem 2 categorias, uma variável dicotômica, ou tem mais do que 2 categorias. De qualquer forma, sobre elas eu posso aplicar então teste Z paramétrico em determinadas condições, ou um teste não paramétrico, como o teste quadrado ou um teste de Fisher. Ok? Então, esse arquivo, esse vídeo é mais para apresentar as principais ferramentas paramétricas e não paramétricas voltadas para a comparação de duas amostras independentes. Ok? Um abraço.